E vamos começar a nossa live de hoje, nossa terceira live da série Lá Vem os Profs, com professores e educadores maravilhosos que estão sendo convidados aqui pelo Aula Incrível. E hoje a gente vai conversar com nada mais, nada menos, minha gente, com a Vanessa Igami para falar, conversar, bater aquele papo amoroso, afetivo sobre liderança, gestão afetiva em tempos de ensino remoto, em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social. Tenho certeza que vai ser uma live incrível. Muito grata a vocês que estão chegando aí. Sejam bem-vindos. Esperar aqui ela entrar para a gente começar. Tudo bem, professor Hausmann? Bem-vindo! Professor Ícaro, Valquíria, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar a Vanessa aqui chegar para a gente começar a falar desse tema tão necessário, né, nesse momento que a gente está vivendo. Não só nesse momento, mas para a nossa vida mesmo, né? Mas como a gente está com esse período muito fértil para falar sobre esse assunto, é claro que a gente vai fazer uma live para falar a respeito disso, né? Vanessa já entrou, solicita, minha linda. Pronto. Oiê. Oi, Vanessa, tudo bem, Olá. querida? Bem-vinda. Olha só, tô toda trabalhada aqui no coração, no amor, isso. no afeto. E eu coloquei pérolas. Pérolas são sempre afetivas. Ai, com certeza, maravilhosa. Pois então, minha gente, boa tarde a todos vocês que estão chegando aqui agora. O tema da live de hoje, nós vamos conversar com a Vanessa Igami, que é uma gestora educacional, uma grande referência aqui na nossa região, aqui no nosso estado, do Acre. E o tema é para falar sobre liderança, gestão afetiva, né? Vamos falar hoje sobre afeto, sobre amor, sobre as coisas positivas que a gente precisa nesse momento de ensino remoto, nesse momento que a gente está vivendo hoje. Sempre, né? É claro que não é um assunto que a gente vai falar porque estamos na pandemia, porque estamos no distanciamento social, mas aqui realmente o terreno está fértil para a gente falar mais a respeito disso, conversar, né? Aprender também mais a respeito do tema. Então, o tema é esse. Teve uma pessoa que perguntou aqui qual era o tema de hoje. Então, é isso. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora. Lembrando, gente, que isso aqui é uma série de lives que eu criei aqui no Aula Incrível para a gente poder ter, né, essa comunicação, com outros professores, pessoas que também são muito experientes, né, que podem contribuir também aqui com o blog, com os nossos assuntos aqui. E hoje, é claro, eu não podia deixar de colocar nessa série de lives a professora Vanessa. Seja bem-vinda, minha linda, e gratidão pela sua disponibilidade. Eu sei que você está aí nessa correria, muitas demandas aí. Enfim, mas aceitou, que bom. Muito Agradeço feliz por também. isso. Agradeço também, me sinto honrada e fui desafiada. Então, Olha eu só. mencionei nas minhas redes que é meu debut. Estou debutando nas lives. Mas e olha, então, grande a gente não estilo, né? De pérola e tudo. Pois não é? Com a Gabriela Cunha, minha amiga, Ai, colega de Uninorte, né? Desenvolvemos trabalhos juntos, então é uma alegria estar aqui. Então, assim, tô com o coração acelerado, eu confesso, assim, toda primeira vez, acho que toda mudança de mídia, eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Tô muito feliz de contar com a presença de amigos aqui também. Toda estreia a gente quer ter amigos juntos, não é mesmo? Com certeza. Muito feliz e honrada com as pessoas aqui presentes. Muito obrigada. Sim, com certeza. Gratidão. Então, vamos começar, né? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar, assim, pra gente começar a fazer todo esse trabalho é o que é de fato, né? O que a gente consegue, o que a gente pode aprender da liderança afetiva, da gestão afetiva, o que de fato é esse afeto trabalhado na liderança, trabalhado na gestão, trabalhado em todo esse processo educacional, né? E especialmente também nesse momento que a gente está vivendo hoje. Sim. Como é que é? A liderança afetiva, o meu movimento de liderar pelo afeto, ele traz como slogan a comunicação dos novos tempos. Então, temos que entender a liderança afetiva como a maneira de se comunicar. E precisamos entender também o afeto, que o afeto, ao contrário do que muita gente pensa, acha que o afeto é fofinho, né, bonzinho, aquela coisa de ser passivo. Não é isso.
O afeto aqui que a gente traz, a importância do afeto, é a maneira como somos afetados a fazer algo, né? Então, temos que entregar um resultado, temos que fazer uma atividade, desenvolver um papel, uma atividade, um ofício, e como somos afetados para isso, né? Ou como nós afetamos outras pessoas a chegarem nos seus objetivos, né? Então, em sala de aula tem muito disso. Professores afetuosos ou professores que se preocupam com os acadêmicos, que se colocam no lugar do outro, então, naturalmente, vão afetar esse aluno e chegar junto aos objetivos vai ser muito mais fácil. Então, porque não vai ser com opressão, não vai ser com palavras rudes, né, com aqueles maus exemplos, ou com rigidez ou rispidez, mas sim fazendo menção a um bom momento, né, associando a coisas boas. Então, é como somos afetados a desenvolver algo. Que maravilha. É que, na verdade, se a gente for parar para pensar, o trabalho do educador, o trabalho do professor já é um trabalho de afeto, já é um trabalho de amor. Sim. Né? O professor se colocar ali na frente de uma sala de aula, né? E ensinar o que ele sabe, poder proporcionar uma experiência para aquela pessoa ter aquela memória quando crescer, no caso aqui, no ensino infantil, por exemplo. Eu lembro de muitas coisas do ensino infantil, eu lembro de muitas coisas do ensino fundamental, lembro de muitas coisas do ensino médio e lembro desses meus professores, dessas pessoas que me ensinaram com amor, com alegria. Então, o trabalho da educação, eu vejo assim como já é um trabalho de amor, né? Naturalmente, sem sombra de dúvida, já é uma pessoa que é aquela pessoa que vai ensinar com amor e que vai afetar mesmo aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente. Então, a gente lembra dos dois modelos, né, Gabi? Quando a gente para lembrar dos nossos professores ao longo da nossa vida, a gente é natural, eu ouso dizer, que a gente lembra primeiro aquele professor que nos afetou negativamente. A gente lembra daquele professor que cobrava, que exigia, que era ríspido. Então, às vezes é natural, no primeiro modelo, quando a gente faz alguma dinâmica assim, fecha os olhos e lembra de um exemplo de professor. Naturalmente, assim, no primeiro momento vem o professor carrasco, né? Que é esse que a gente não quer. E aí, mais óbvio, assim, automaticamente, se a gente acessar quais são os melhores exemplos que você tem de professor, ou por que esse professor foi tão importante na sua vida. Então, é uma associação automática com a figura paterna ou materna. Para mim, a educação, ela vem de berço, né? Eu tenho um exemplo de casa, minha mãe é professora primária uma vida inteira. E o melhor exemplo de afeto, né, que eu podia ter, eu sempre digo que o meu movimento de liderar vem muito das lembranças de como a minha mãe proporcionava todos esses momentos, né? Como ela geria a sala de aula dela, tanto no tempo de professora ou tempo de gestão, mas mais no dia a dia mesmo. Assim, minha mãe sempre tinha um toque de afeto e isso que me fez lembrar dela e querer esse movimento em todos os lugares onde eu estivesse, né? Então, assim, que tudo que fosse desempenhar viesse uma memória muito gostosa, como uma memória de família, uma memória familiar e afetiva. Então, acessar automaticamente algo muito bom e confortável dentro da gente. Então, e o papel do docente é isso mesmo, está ao longo da gente, muita parte da vida, né? Desde pequenininho, a gente nunca para de estudar. Até quem já fez seu doutorado ou pós-doutorado está sempre fazendo algum tipo de curso, graças a Deus, a gente que gosta de estudar é assim. E então que a gente acesse esses melhores momentos e que a gente seja essa memória positiva para tantos estudantes e para tantas pessoas, né? Então, esse movimento de liderar com afetividade, com essa intencionalidade, né, com essa intenção mesmo, isso é algo que o professor, o educador, ele tem que desenvolver. Assim, ele precisa estimular isso nele ou é algo que é natural da pessoa? Como é que funciona? Se o professor, por exemplo, que esteja assistindo essa live e queira, assim, poder desenvolver isso nele, pode ser que tem alguma pessoa aqui que não se considera muito, é muito fechado, aquela professora, como é que funciona? Como é possível todo modelo fazer esse super estímulo? Super possível, Gabi, como todo modelo, nenhum modelo pode ser replicado para o outro assim, na íntegra. Nem todos os modelos servem para todas as pessoas. O exemplo de sala de aula é muito disso, né? As metodologias ativas, gamificação, o modelo tradicional não serve para todas as pessoas. Então, liderar pelo afeto, o professor ter essa preocupação, nem todos nascem assim ou nem todos desenvolveram, mas é super possível. Então, basta sentir, basta querer. Eu acho que é imaginar o quanto é gostoso a gente ser recebido com afeto, o quanto é gostoso a gente ser acessado
com esses momentos de respeito, da honestidade, do carinho, a gente ser conduzido à construção de um conhecimento. Então, esse é o primeiro passo. Poxa, eu gostei do jeito que essa professora falou comigo, eu gosto do jeito que essa pessoa se refere comigo, eu gosto do jeito respeitoso como que essa pessoa me trata, honesta. Então, eu quero ser igual. Então, assim, muito pelo exemplo, muito mais pelo estímulo. Então, é a criação de um ambiente afetuoso. Uma cultura, né, também. É. E esse espaço nós temos, assim, com muita tranquilidade na Uninorte, a nossa instituição, né? E então a gente, todos os nossos movimentos são pensados voltados a isso. Então a gente tem os espaços comuns, eles já proporcionam esse afeto, então a gente já identifica o cuidado e a atenção e o amor por toda a comunidade acadêmica. Diretamente aos professores, nós temos o ambiente, assim, acho que mais sagrado para a gente ali, que é a sala dos professores. Não daria para a gente entrar na sala de aula sem a gente ter um lugar de aconchego. Então, assim, para você é muito fácil falar, mas para as pessoas que estão assistindo, ali é um ambiente onde propicia a criatividade, o descanso da mente, o refrigério, realmente, descompressão. Proporciona também aquele momento de construção isolada, você está numa cabine produzindo uma avaliação, uma aula, corrigindo uma prova, máquinas para trabalho, momentos de lazer, o momento do cafezinho. Então, tudo isso é para que tenha o acolhimento. Tudo pensado já nessa reprodução lá na sala de aula. Então, a gente imagina assim, se a gente se sente acolhido, é muito mais fácil a gente transportar esse sentimento, né, para a sala de aula. Então, eu imagino assim, aquele movimento. Então, todo mundo ali naquele gás, naquela energia tão gostosa na sala dos professores. Quando todo mundo sobe para suas aulas, potência de amor, nível hard. Total. Total, que maravilha. Eu faço um link de tudo isso com relação ao exemplo mesmo. Não tem como um professor, por exemplo, ser tratado bem, ser tratado com afeto, com carinho, com amor. É claro que não tirando a responsabilidade dele, né? Que a gente tem as nossas responsabilidades. Não tem como a gente receber isso, né, de um gestor, de um líder, e a gente ir para a sala de aula com outro comportamento, com outra visão. Então, e tudo que proporciona, assim, eu sou muito fã da nossa instituição, eu amo estar com vocês, né? Eu tenho um contato direto com os coordenadores. A galera tá toda aqui na Uninorte, aos professores. Não estou nem lendo aqui para não desviar a atenção, mas eu tenho um contato direto com as minhas lideranças, são meus coordenadores, beijinhos para todos eles, então eu consigo diretamente, assim, são 40 pessoas ali nesse nível de gestão, mas eu sou muito feliz de poder ter esse contato que a nossa sala dos professores proporciona e todos os nossos outros encontros, né? As nossas jornadas pedagógicas, os nossos processos de formação, as nossas festas. Então, são todos momentos que vão ali ó, alimentando, mantendo a chama da paixão, como eu digo, a chama do afeto, a chama do amor, sempre acesa. Mas, ao falar de liderança afetiva, Gabi, assim, não é só a gente estar nesse momento de fofinho, como eu já disse. Assim, a gente, compreendendo um processo de gestão, a gente tem momentos, óbvio, de firmeza, tem aquele momento que você precisa realmente fazer um alerta, uma chamada de atenção. Mas quando a gente cria um laço, assim, é tão respeitoso que eu creio, assim, que não tem como a pessoa não compreender que aquele momento poderia ter sido feito de uma outra maneira, que realmente uma outra conduta poderia ter sido aplicada. Então, é uma construção partindo de um ambiente, de um lugar de muita honestidade. Então, a relação afetiva, a liderança afetiva, ela está num ambiente de muita segurança e honestidade. Aí, o amor flui naturalmente. E isso na sala de aula também, né? Porque eu, quando comecei, né? Vocês sabem muito bem, vocês que me conhecem, que estão aqui, bem jovem mesmo na sala de aula. Então, eu sempre tive esse medo de ser Lembro essa de você aluna, viu? Isso, pois é. Então, eu sempre tive esse medo de ir para a sala de aula, demonstrar carinho, demonstrar amor, demonstrar aquela proximidade ali com os estudantes, até pela minha idade, pelo meu perfil de ser, né? Muito alegre, muito, enfim. E aí, medo dos alunos confundir esse meu comportamento. Então, eu vejo que tem que ter esse equilíbrio. O professor tem que ser esse amigo, digamos assim, mas com firmeza, né? Não é que eu quero demonstrar afeto para os meus estudantes, eu quero demonstrar afeto, proximidade, que eu vou também recuar em algum momento que seja necessário. Então, tem que ter, eu vejo que tem que ter. Não dá para confundir o professor afetuoso com o professor bobo, digamos assim, o professor que deixa ou a liberdade, passar. Né? O excesso de liberdade com libertinagem, né? Isso, exatamente. Então, eu vejo que tem que ter esse equilíbrio também. E agora, nesse momento do online, é que está precisando mesmo. Sim. Né? Sim, sem dúvida. Nós percebemos essa necessidade assim, de estarmos próximos, né, dos nossos alunos.
no mesmo momento, como nós estamos agora, né, ao vivo para muitas pessoas, só que uma tela nos separando. Então, ao mesmo tempo que nós nos sentimos distante, estamos dentro das casas das pessoas. E imagina a potência disso, Gabi. Imagina a potência disso, estamos na casa das pessoas, estamos dentro dos lares. Então, é realmente um contato com o mundo externo. Nós somos muito abençoados de sermos professores, porque os nossos serviços não pararam. E não pararam, e nós estamos na segurança dos nossos lares, levando conhecimento. Nós somos, em muitos dos casos, as únicas vozes que chegam nas casas das pessoas, aquelas vozes amigas, externas, entre aspas, que é a continuidade da nossa rotina de antes de pandemia. Então, assim, sou muito orgulhosa de fazer parte desse processo de educação superior, muito orgulhosa da Uninorte ter colocado essa solução rapidamente, assim, no ar. A gente não teve um delay. E, então, a nível de Brasil, assim, a gente realmente se superou colocando. Aí eu faço um agradecimento aos nossos núcleos acadêmicos, Juliano do NEAD, Marília do NAP, Neia, todos os coordenadores e a equipe administrativa que não mediu esforço para que a gente continuasse em contato direto com os nossos acadêmicos. E eu faço aqui o agradecimento a todos vocês, professores, que não mediram esforços para dormir analógico e acordar digital no dia seguinte. Instantaneamente, assim, né? E um contato muito afetivo, muito afetivo. Quantos relatos a gente tem de o melhor momento do dia é a hora da sala de aula, através de um computador, através de um celular, onde pode continuar a referência daquele ídolo, né? Daquela pessoa que desperta tanta admiração, que é o exemplo profissional que muitos alunos querem. Então, eu acho que nós somos privilegiados de poder dar continuidade mesmo em tempo de isolamento. Por outro lado, é um grande desafio, né, Vanessa? Essa questão aí de como aconteceu também, né? No dia foi decretado lá o isolamento social, então as instituições já tiveram que procurar uma solução. E agora, como vamos fazer? E muitos desafios, porque numa sala de aula a gente tem muitos perfis de estudantes. Tem alunos que têm acesso à internet, tem outros que não. Tem aquele aluno que já é expert, que é dessa geração agora. Tem aqueles alunos que são mais antigos, digamos assim. Não tem tantas habilidades com as redes, com a internet. Então é um grande desafio, né? Assim, como é que posso dizer? Estabelecer uma política, estabelecer regras para a continuidade desses serviços educacionais. Eu vejo que é um grande desafio. E o que muda com esses desafios, Vanessa? Essa liderança afetiva, essa gestão afetiva, você percebeu alguma mudança, algum impacto assim nesse processo de gestão, de liderança, tanto da gestão, coordenação, né, com os professores e também com relação professores, sala de aula, professores e estudantes? O que você conseguiu observar nesse processo de muita mudança, transição? Considerando a liderança afetiva como uma maneira de se comunicar, o que mais afetou foi a maneira da gente se comunicar mesmo, né? Então, precisamos, eu vou falar por mim, assim, a comunicação precisava ser muito mais clara, muito mais objetiva, muito mais honesta, ao ponto de perguntar o que você ouviu, o que você me ouviu dizer. Porque a gente precisava ter o feedback das pessoas, ou dependendo dos momentos que nós estávamos em grandes reuniões, ter certeza que a pessoa compreendeu a mensagem que estávamos querendo transferir. Então, não bastava a gente transmitir a informação e seguir adiante. Quando nós temos a chance de estar em contato físico com a pessoa, a gente percebe corporalmente, não é? Se um aluno entendeu? Sim, os sinais. O ensinar, a gente percebe pela expressão, a gente percebe pelo corpo, aquela ruguinha na testa que faz, ou se a pessoa está dispersa. Como você está distante... No digital não tem isso, né? Não tem. Às vezes era só um contato telefônico ou através de uma aula virtual, mas nem todas as pessoas ligam suas câmeras ou nem todas as pessoas têm, enfim. Então, nós precisávamos tornar mais claro, fazer mais perguntas para saber a mensagem foi compreendida. E um outro processo de mudança também em tempos de isolamento, nessa comunicação mais digital, aumentou o processo de escrita. Então, precisávamos regulamentar mais os nossos passos, fazer mais coisas por escrita, mas eu não vi nada como prejuízo, Gabi. É óbvio que dentro de mim eu compreendo essa pandemia, eu compreendo todos esses números que são desoladores, mas eu olhando para o nosso desafio diário, para o nosso ofício, para a entrega dos nossos serviços, eu tenho que olhar com olhos de desafio. Quanto a gente aprendeu e se desenvolveu nesse período. Então, assim... e as novas possibilidades também, né? Tantas ferramentas que a gente pode utilizar
também para poder dar o up nas aulas, por exemplo. Há quanto né? tempo nós falávamos de inovação tecnológica, falávamos do uso de tecnologias de informação e comunicação na sala de aula? Há quantos anos nós trabalhávamos sobre isso nos nossos processos pedagógicos, nas nossas jornadas, né? A gente teve um empurrão, infelizmente, por uma pandemia, mas do dia para a noite a gente acessou todo um conhecimento que a gente já havia recebido. E é óbvio que com a prática que a gente aperfeiçoa, né? Então, enquanto professor, assim, a mensagem que eu deixo é: a gente tem que sim ser sensível às necessidades dos alunos, né? A gente tem sim se compadecer com a necessidade de cada um. Como você disse, nem todos acessam a internet, nem todos têm recursos tecnológicos, seja o seu tablet, o computador, o celular, até ou as internet. habilidades mesmo, né? As habilidades é uma ferramenta diferente, tem tudo isso também. Então, tudo isso está sendo considerado na nossa instituição. A Uninorte considera todas essas questões. As aulas são gravadas para acesso posterior, as possibilidades de assistir às aulas num outro momento, com todas as suas justificativas, ou seja, haverá todo o processo de reposição, cumprimento de práticas que não foram agora, mas assim, o exercício do professor é esse de compreender, né? Mas de imaginar que também serve como processo de desafio, né? De superação. A gente está formando um profissional, eu acho que dessa geração vai sair uma safra assim, de profissionais muito mais desenvolvidos, assim, a habilidade, né? Outras habilidades estão sendo desenvolvidas, então acho que é com esse olhar que a gente tem que seguir em diante, né? Óbvio que a gente considera essas necessidades particulares, não vamos desconsiderar, obviamente, mas a gente tem que seguir, né? Os nossos serviços não pararam, então é fazer de fato a entrega com toda a qualidade que a gente sempre teve e através de uma sala virtual agora. De uma tela. É aquela história, né? Os professores, a educação, é aquela banda lá do filme do Titanic, né? O navio tá afundando. Eu vi uma postagem acabando, e os professores estão lá tocando o barco, né? Não continuar. Precisamos continuar a nadar. Como diz a Dory também do filme. Mas assim, olhar para um lado assim, de não que a gente não esteja sentindo, muito pelo contrário, né? A gente se compadece, mas por outro lado, a gente tem a certeza de que a gente está conseguindo fazer essa entrega de qualidade, né? Confiando, obviamente, no nosso corpo docente. E acho que mais do que tudo, acho que adiante, quando a gente tiver, assim, passar pela nossa cabeça, putz, é difícil, eu não queria que fosse assim. Ou quando o professor pensa, o Titanic está afundando, eu tenho que continuar a tocar, eu acho que é olhar, acessar um outro lugar. Puxa, que bom que eu posso estar aqui, né? Que bom que eu posso estar aqui, eu estou contribuindo com outras pessoas, eu estou sendo uma voz muito positiva nos lares das pessoas, o conhecimento não parou e nós estamos nos desenvolvendo, né? Eu acho que é acessar um outro lugar de que nós estamos juntos, né? Junto dos alunos, nesse movimento e espero em Deus, assim, que a gente saia profissionalmente melhor disso, né? Os nossos momentos de orações, de fato, são pelas nossas vidas, pelo término dessa pandemia, mas olhando profissionalmente que a gente saia mais capacitado, eu acho, de tudo, né? Sim, é uma grande oportunidade, né, para aprender, desenvolver novas habilidades também, se desafiar, que é algo muito bom para a vida. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui, viu, pessoal? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, a professora Vanessa aqui está à disposição, né, prof? Jura que tem pergunta aberta? Igual faz em sala de aula, né? Sim, vamos lá. Tem muitos comentários muito bacanas, de carinho, de amor aqui com a gente. Alguém está falando que estão descobrindo um William Bonner e uma Fátima Bernardes, sem dúvida. Quantos talentos foram revelados nesse vídeo? A gente percebe muitos talentos aí. Olha só. Tem uma pergunta aqui. E a liderança do professor, Gabi, na sala de aula virtual, como é que isso pode ser exercido também? Então, eu estou buscando... Eu vou responder porque ela direcionou para mim, né, a pergunta. Perfeito. Grata, Silvia, pela pergunta. Então, eu estou procurando manter algumas coisas que eu já fazia lá na aula tradicional, digamos assim. Lá na aula da sala de aula, no presencial. Né, buscando toda essa interação, de estar ali o tempo inteiro pedindo feedbacks para eles. E aí, pessoal, como é que tá indo? Como é que tá o nível de aprendizado de vocês? Vocês estão conseguindo? Dessa forma que eu tô fazendo, tá boa? Embora eu ainda sinta dificuldades, no sentido de os alunos querem aparecer na câmera, de os alunos querer responder via áudio, muitos deles às vezes não têm o fone de ouvido, ou até não querem mesmo aparecer. Então, eu tô sentindo alguns desafios, mas eu percebo que teve revelações também de estudantes lá na aula virtual.
tenho uma aluna, por exemplo, que ela não falava de jeito nenhum na aula lá presencial. E no primeiro dia ela veio com os insights, ela veio assim, solicitando uma pesquisa para fazer. A professora, que tal a gente fazer uma pesquisa assim? Que tal a gente fazer essa atividade dessa forma? Então, eu percebi que teve alunos que se revelaram, como a Vanessa acabou de falar. E o ponto-chave que eu vejo é manter essa interação, né? Porque a gente tem essa diferença, né, do ensino à distância e do ensino remoto, do ensino virtual. Né? O ensino à distância é o aluno que pagou lá o ensino à distância. Né? E o ensino remoto, o ensino virtual, a gente está usando a ferramenta digital para poder proporcionar, continuar, né, com o serviço. Então, eu penso que tem que haver mesmo a manutenção dessa interação, o feedback, para o aluno, para o estudante perceber a presença do professor. O professor está aqui, não é só porque a gente está numa aula por meio de um celular, por meio de computador, por meio das telas, que eu vou acessar o conteúdo lá naquele momento, lá e pronto, quando eu quiser falar com o professor, eu falo. Não, então eu vejo que é necessário manter essa interação e principalmente estimular o feedback dos estudantes. Eu acho que poderia complementar, Gabi, falando da comunicação, né? Se a gente tem a liderança como um processo de comunicação, eu acho que esse feedback é muito importante, você saber. Sim. Eu tenho casos, assim, a professora Viviane, enquanto coordenadora do curso de psicologia, aplicou questionários, ela aplicou que eu quero saber o que o aluno está achando, como ele está... Porque é honesto a gente querer recalcular uma rota de acordo com os anseios, as expectativas, né? Eu lembro também a Lídia, à frente da liderança do curso de fonoaudiologia, fez uma mudança nos seus slides de acordo com o feedback dos alunos. Porque não era só para você pegar uns slides de aula que era aplicado em sala de aula com toda aquela interação física, humana, e você replicar para um modelo do digital, né? Então, eu acho que essa honestidade ali, essa conversa, esse caminho, acho que é muito importante de ser aberto, né? E celebrar essa comunicação entre os nossos acadêmicos. Uma turma não é igual a outra, não é mesmo? Né? O que funciona para uma turma, acho que não funciona para outra, né? Tem que então, fazer aí a os testes e validando até encontrar aí o denominador comum. Né? Uma coisa também que eu observei é que está dando muito certo também a questão do trabalho colaborativo, sabe? Às vezes eu estimulo um feedback ali deles, eles respondem no chat. E ali cada estudante tem uma visão daquele assunto. Cada estudante escreve lá uma resposta de uma pergunta que eu fiz, ele toca num detalhe X, o outro já é um detalhe Y, o outro já é um detalhe Z. Então, eu falo, tá vendo, gente, como é que é essa questão de colaborar uns com os outros? Quando a gente faz uma pergunta aqui, cada um responde da sua forma e tudo tá certo. Cada um com a sua visão, cada um com a sua forma de ver determinado assunto. Então, essa questão da colaboração também, todos juntos fazer um aprendizado, cada um com a sua visão, cada um com a sua forma de ver. Tem mais uma pergunta da Silvia. Que sugestões a Van sugere para esse exercício da liderança afetiva na aula virtual? O começo de tudo, Silvia, eu acho que é o preparo eu acho que antes é o preparo da aula, né? Eu acho que assim, a gente vai para a sala de aula, vai para uma reunião, de fato sabendo o que vai ser apresentado e com algumas outras alternativas, como a gente tem na sala de aula física também. Você tem o plano A, se você falta energia, se você não tem um recurso de mídia, você tem que ter um outro plano e a aula não pode parar. Eu acho que você tem que chegar com algumas alternativas. Fazer uso da ferramenta, uma conversa muito saborosa ontem contigo, onde eu soube que você ia fazer uso de enquete, então onde você promove a interação e você está tendo resposta, você está estimulando, você está aumentando o seu laço. Se não é um contato físico, através de uma enquete, você está interagindo com esse aluno, ele se sente completamente dentro da sala de aula. A criação de uma ambiência, então você preparar o seu aluno com uma música, então antes dele chegar já tem uma mensagem linda na tela, uma música tocando. Ou então você faz uma rodada no meio de uma possibilidade, você encerra o dia com algumas sugestões culturais, então você pode fazer a demonstração de um vídeo, seja a sugestão de um livro, ler uma poesia, porque você vai acessando, associando à sua sala de aula aquele conteúdo muito importante, com coisas, com sensações prazerosas, né? O afeto, ele está presente nisso. Então, vai ser gostoso no dia seguinte ele querer estar na sala de aula, porque ele acessou várias outras sensações, vários outros níveis, assim, e remetem a coisas prazerosas. Então, pode ser algumas sugestões. A lembrança é tudo, a experiência é tudo, né? A experiência. Lembrar de uma experiência boa que teve na sala de aula com aquele professor. Tem uma pergunta da Shirley aqui, Vanessa, você que é mãe,
qual tem sido o seu desafio dentro de casa? E qual a importância da liderança afetiva como assim, mãe nesse momento? Eu vi um meme, olha só, eu vi um meme muito legal de uma mãe trabalhando lá no computador, no home office, e os filhos todos amarrados. Achei muito engraçado. Exagerado, é claro, né? Mas achei engraçado. Bom, primeiro eu tenho que dizer, porque minha família está me assistindo, que é natural, com o nível de intimidade que a gente tem com os nossos, é mais natural que a gente, de fato, se mostre na nossa essência. Então, aqueles momentos de mãe, né? O quê? Né? Você não conseguiu. Isso às vezes sai, mas é um exercício diário da gente conseguir se manter na serenidade. Então foi um exercício, sem sombra de dúvida, administrar as questões domésticas, né? Aqui eu tenho o privilégio de ter uma família, tanto o marido e as filhas, que contribuem com as questões domésticas, mas era no mesmo momento 2 computadores de crianças sendo acessados para as aulas, cada uma com as suas aulas virtuais também. Eu no mesmo movimento, seja uma reunião ou produção, a construção de um documento, e era assim, gente, se desdobrar. Então, se eu dizer para vocês assim que eu estou o tempo inteiro assim elevada em cima de uma nuvem, não é assim. Eu sou muito real e muito natural. Mas se eu falar para você que todo momento que isso despertava um batimento cardíaco um pouco mais acelerado, eu começava a entender que esse sentimento, ele é meu e não das minhas filhas, porque de fato elas precisavam de mim naquele momento, seja para uma reconexão na internet, seja para ensinar a enviar um e-mail, como é que copia um link, como é que cola, porque os professores foram fazendo esse tipo de pedido naturalmente, e na fase de idade das minhas filhas, elas não tinham esse hábito de enviar e-mails, copia link, clica, acessa, digitaliza PDF. Então, quando eu me sentia ansiosa, na verdade a ânsia era minha, porque eu tinha que dar conta de uma série de questões e de trabalhos, mas olhando para a minha necessidade, eu falava, não, eu tenho que conseguir administrar, então era o hábito da rotina, ou até dar permissão, né, de poder dizer para um colega, como eu diria para você agora, Gabi, você me dá um tempo, porque eu só vou socorrer a minha filha que está precisando de uma ajuda na internet, eu volto em 5 minutinhos, eu te ligo. E eu acho que isso é trazendo a comunicação de volta para a honestidade, né? Trazendo de volta para essa sensação familiar que é o nosso meio, né? De onde nós viemos e para onde nós vamos voltar ao final de cada dia de trabalho ou em tempos de isolamento, é o nosso ambiente de trabalho junto com a família, né? Então, ouso dizer que não foi fácil para nenhuma mãe ou nenhum pai que está assistindo, mas eu tenho que enaltecer os inúmeros prazeres que a gente consegue acessar estando em casa junto com a família e podendo viver esse momento com os filhos. Obrigada, Shirley, pela pergunta. A Lélia fez aqui um comentário muito bacana, falou que uma das competências e habilidades é a abertura ao novo. Estamos aqui no Maranhão, no Piauí e Maranhão com esse desafio, né? Na verdade, eu vejo que o trabalho do professor, o trabalho da educação, dos educadores, gestores, as pessoas do mundo da educação que escolheram isso para suas vidas, é uma profissão que requer estar aberto para o novo, né? Estar pronto para pensar fora da caixa, né? Aquele clichê que tem, né? Olhar para o horizonte e ver mais possibilidades. E agora a gente está praticamente tendo que fazer isso forçadamente, digamos assim, né? Para mim é muito natural, rapidamente. Para mim é muito natural, mas eu penso que para outros pode não ser. Então, eu acho que um primeiro pensamento, uma primeira quebra de paradigma é imaginar que o professor também aprende. Sim. Aprende sempre. Acho que é o que mais então, aprende, né? Sem dúvida. Então, é a gente tirar aquele estigma, aquela ideia daquele poder autoritário, que é o que a liderança afetiva quer ir. E oposto a isso, né, é sim você desempenhar algumas funções diferentes de outras pessoas, com alguns níveis de responsabilidades maiores, né? Não fala que o líder está à frente, como exemplo, mas que a gente pode acessar o afeto e ir movimentando pelo exemplo e no movimento de amor. E do professor, eu acho que é isso, assim, acho que a gente se reinventar, sair da caixa, acho que é considerar esse lugar, né, de que a gente pode não saber tudo, né? E se a gente tem um ambiente muito afetuoso com os nossos alunos, respeitoso, um vínculo bem criado, eu acho que é compreensível nesse momento que os professores também precisaram aprender o uso dessa tecnologia, né? A gente tem que estar sempre pronto para os desafios, né, Vanessa? Falamos do Maranhão agora, né? Essa pergunta veio do Maranhão, um lugar que eu não conheço ainda. Eu queria fazer uma menção à Silvia Gonçalves, que era a nossa diretora da unidade
do Grupo Uninorte, é a FGN lá de Salvador. Acabei de ver que ela entrou aqui. Um beijo, Legal. Silvia. Muito obrigada, fico muito feliz. Tem uma galera boa aqui. Tem vários comentários maravilhosos aqui. Mais perguntas, pessoal? Tô igual em seminário. As pessoas não fazem pergunta. Beijos, minha flor, ela disse, a Silvia. Ah, Silvia. Silvia tem uma turma linda lá em Salvador. Salvador. Sandra, Mariana, o Emerson. A Marta Cleonice está falando aqui que te ama, que é sua fã, Vanessa. Minha seguidora, Marta. Até nos momentos de seguidora. insônia. Sabe aquele momento que a gente perde o sono e acorda? A Marta já desenvolveu a Martinha na madrugada. Eu também te amo, Martinha. tá, Martinha? Também te amo. Como orientar as pessoas neste momento de pandemia? Silvia perguntando. Eu acho que orientações de várias formas a gente poderia pensar dentro da instituição, assim como a gente comentou, de uma forma muito clara, direta e objetiva e se preocupando com a compreensão, né, da pessoa. Acho que tentando saber se ela compreendeu. Uhum. E um exemplo, Silvia, que eu dou para todas as pessoas que estão assistindo, nós fizemos muito mais produções escritas, termos, normas, regras, porque a gente percebia que com o acúmulo de atividades, até as atividades domésticas em consonância com as atividades profissionais, se a gente tinha a possibilidade de recorrer a algum documento no momento de dúvida, a gente sentiu que as pessoas, que os colegas ficavam mais tranquilos e serenos de poder acessar algum documento. Então, esse foi uma possibilidade assim, que a gente encontrou na elaboração de mais documentos, né? Agora, outras orientações, aí vai, né, de diversas ordens, né? Eu acho que em relação à pandemia, muita gente buscando informações, buscas espirituais, ou tem gente que gosta mesmo de saber em relação à doença, como é contágio. Eu vi muitas lives ricas, né, esclarecedoras, mas em relação à transmissão da informação, eu apostaria na comunicação clara, direta e construção de documentos que facilitem o acesso da pessoa no momento de necessidade. Tirar as dúvidas e tudo mais. E eu vejo também que é um processo que está estimulando muito a questão da organização. Né? Tanto a pessoa se organizar como pessoa na sua casa, com a sua família, quanto nessa questão aí da elaboração de novos guias, novos documentos para orientar de maneira geral, né, as pessoas, dependendo Porque do assunto a gente que se esteja considera que a pessoa em casa, assim, a gente acabou ampliando os nossos horários de trabalho ou mudando, né? Se a gente tem que dividir tarefas domésticas, então às vezes no horário que um gestor, um coordenador, um professor está produzindo as suas atividades e ele tenha dúvida, às vezes naquele momento ele não tem acesso a uma outra pessoa. Então, se ele tem tudo escrito, acho que dá aquele conforto, né? Sim, a Marta perguntou aqui, ó, a gente foi só tocar no nome dela que ela apareceu. Como que foi liderar uma galera online? Acho que ela quer saber se teve alguma mudança, né, nesse sentido, de exercer essa liderança nesse modo online. Nas reuniões assim, e tudo mais. Não tive qualquer dificuldade, particularmente, com a minha equipe. Assim, participei de outras que fui convocada também com facilidade. Como a Uninorte tem faculdades em outros estados, né, Salvador, Fortaleza e Porto Velho, então era comum conversas remotas, então para mim foi tranquilo. Com a minha equipe também foi super tranquilo, assim, uma equipe muito, muito ligada, muito antenada, comprometida, ágil. O que a gente precisava era organizar o dia. Mas nós já temos um dia fixo, né, de encontro, então respeitamos esse dia. Acho que a diferença mesmo era conseguir fazer a entrega da informação, assim, deixar mais claro. Agora, para mim, a maior dificuldade era não ter o contato físico, né, com as pessoas, não poder abraçar, não poder olhar, conversar, assim. Acho que a dificuldade realmente era o toque. O toque. Tem uma pergunta aqui da Caroline Brito. Ela disse que ela é sua xará, a melhor xará. É minha xará, é a Van, psicóloga, aluna linda, que maravilha. incrível. Ela falou assim, ó, que a liderança afetiva é uma relação entre empregado e representante de empresa, mas gostaria nesse momento de saber qual a maior dificuldade de vocês como pessoas.
Bom, eu particularmente não tenho dificuldade, assim, eu vejo, assim, enquanto líder, eu vejo o meu papel de líder afetivo, ou esse meu movimento de liderar afetivamente, obviamente, dar as respostas que os meus mantenedores desejam, né, então, assim, imagina que eu trabalho dentro de uma instituição, eu tenho respostas, números e índices, enfim, tem todo o movimento que diz a legislação, o Ministério da Educação. O que eu faço é criar um novo caminho, né, identificar uma nova maneira de comunicar e levar o grupo todo junto, coeso nesse movimento. Então, romper a barreira de autoritarismo, de cima para baixo, tem que fazer, vamos construir, por mais que seja um modelo que já foi decidido pelo fato de ser grupo ou por regras, diretrizes que precisam se cumprir, mas ainda assim é com a participação das pessoas, né? Pode ser que para algumas pessoas esse seja a maior dificuldade, porque você tem que realmente deixar aberto, não se trata apenas de ter um consenso ou da maioria querer. Obviamente você tem que ir fazendo conduções, porque você já sabe ali na frente qual é o objetivo que você precisa alcançar, mas nesse processo de construção as pessoas vão se tornando responsáveis, né, por essa decisão, responsáveis por esses passos. Então, quando chega ali na frente para saborear a vitória, todo mundo é responsável, todo mundo fez parte desse sucesso. Então, para mim não é uma dificuldade particularmente, mas eu acho que nessa condução, para te dar uma liderança afetiva, um relacionamento mais afetuoso, assim, mais humano, acho que pode ser o mais difícil para as pessoas, né? E tudo feito por respondi. pessoas, né? E o resultado, Sim. Quem traz o resultado são as pessoas. Então não dá para trabalhar com pessoas sem humanidade, né? Então acho que é bem por esse lado aí também. Vamos lá. E não dá pra gente imaginar trabalhar sozinho, né? Assim, somos um time, então. Com certeza. A Luciana está perguntando, Vanessa, como você se prepara para desenvolver a liderança afetiva? Acho que está bem ligado com no início que a gente falou, com relação à preparação, ao estímulo, né? A pessoa querer ter essa afetividade, ser afetuosa, sem deixar a peteca cair também, é claro. Metodologicamente falando, lidar com pessoas é um desafio. Sem dúvida. Mas também é o mais gostoso estar com pessoas. Sim, ela está falando voltado ao que é o método, né? Metodologicamente falando. Como você se prepara? Qual é o método que você utiliza? Acho que é isso que ela quer dizer. Você tem um método, um ritual. Para desenvolver a liderança afetiva. Acho que agora na verdade, assim, se eu pensar a liderança afetiva como um produto, assim, de fato, eu teria que criar esses passos, esse passo a passo. Para mim é uma coisa assim muito, muito visceral, é uma coisa muito que eu falo que vem desde a infância, repito o que eu falei no comecinho, uma observação de casa, doméstica, de mãe, de pai, um acolhimento, um afeto, né? Eu tinha certeza que eu tinha condições de ser quem eu quisesse ser, que eu teria o apoio dos meus pais. Acho que é de fato encontrar beleza em todas as coisas, encontrar graça, né, em todas essas coisas, ser muito grato. Acho que o movimento da gratidão é muito importante. Acho que independente da crença que a gente tenha, da religião, acho que a religiosidade, a espiritualidade, saber que tem um ser acima da gente, isso é muito importante, né, porque nos tira daquela coisa egóica, né, então as coisas não acontecem por mim. Eu estou num lugar que eu tenho que facilitar o desenvolvimento, né, dessas funções, mas eu acho que é muito do que a gente ouve, do que a gente lê, mas assim, a base de tudo é o respeito pelas pessoas, imaginar que somos bons porque somos juntos, somos unidos, porque também temos diferenças e isso a gente se completa. Então, assim, eu não consigo te dar um passo a passo agora. Para mim é muito automático como essas coisas vão se dando, mas vem o desejo de estar com pessoas, de trabalhar com pessoas, respeitar essas pessoas, valorizar as pessoas, né? Então, eu com a minha equipe, imaginando os professores na sala de aula, com os alunos, imaginando esses alunos nas suas casas, eles liderando afetivamente as suas famílias, promovendo uma transformação afetiva, imaginando esses alunos, quando profissionais formados, a transformação que eles podem fazer nas suas comunidades, né? Então, aí a gente acaba entrando esse raciocínio que traz o nosso método Plenitude, né? Que é o nosso método de ensino da Uninorte, traz a importância com essa valorização da pessoa, do ser humano, respeito, importância da disciplina da felicidade para todos os nossos cursos. E considerar que a gente não é feliz o tempo inteiro, mas a gente tem que considerar a busca por ela, né? Então, acho que esse é um movimento muito importante. Eu acho que isso também está bem relacionado com o propósito de cada um, né? Por que
faz o que está fazendo. E aí esse porquê, esse propósito, ele fica acima de todas as dificuldades. Porque é claro que no trabalho com pessoas, é claro que às vezes vai ter uma falha na comunicação, às vezes vai ter uma discordância de opiniões, mas faz parte da vida, faz parte do trabalho. Então quando a gente coloca o propósito na frente, por que eu estou fazendo isso? Por que eu escolhi essa função? Por que eu tenho que desenvolver esse trabalho? Quando aparecer as dificuldades, é claro que vai ser mais leve para mim, porque eu sei que tem algo a mais, algo além, algo muito mais importante do que uma discordância, por exemplo. Então, acho que o método também pode ir por esse ângulo também. Começar pelo propósito e dali, aí as coisas fluem muito mais. Não, e considerar, assim, eu considero que a pessoa não erra porque quer. A pessoa não faz errado uma atividade porque quer, ou não tem um comportamento indesejado. Eu sempre me levo a esse pensamento de que a pessoa não faz isso porque quer, mas porque não teve uma chance de aprender, ou não teve um outro exemplo. Então, e nós, enquanto educadores, enquanto professores, né, enquanto líderes das nossas vidas, das nossas casas, das nossas salas de aulas, acho que a gente tem esse papel. Então, de compreender, saber se posicionar e orientar, para a gente ser sempre lembrado, assim, como alguém que afetou positivamente. Nossa, eu fiz aquele erro, ou numa questão, um aluno que às vezes erra e numa prova, e tem professor que às vezes vai muito incisivo ali em cima. Eu acho que é aquele olhar de você mostrar onde você errou, numa conduta onde não foi tão bem. Eu acho que o processo da liderança afetiva vai disso, assim, considerar que a pessoa não faz porque quer, né? Eu imagino. É óbvio que se alguém repete muitas vezes, mas e você construir junto esse papel ou colaborar com esse processo de aprendizado. Somos educadores sempre, né? Em todos os lugares onde estamos. E deixamos rastros por onde a gente anda, né? Então pensar assim, não, tenho que ter um comportamento positivo, não quero deixar rastro ruim por onde eu ando. Nem na sala de aula, nem na sala dos professores, né? Digamos assim, na instituição com as pessoas que eu trabalho. Então é um ponto de atenção também nesse sentido. Tem uma pergunta aqui da Caroline Brito. Como vocês se preparam para os novos acessos? Vocês gravam, ensaiam ou agem de forma natural como se fossem presencial? Vou falar do meu exemplo, como eu tenho buscado. Tá? Então, as nossas aulas, elas são ao vivo na hora da aula. Né? No ao vivo, claquete, começou a aula. Então, eu estou buscando ser o mais natural possível, porque é como se eu estivesse na aula lá com eles, na aula presencial. Daí, como eu falei anteriormente, buscando aquela mesma interação, aquela mesma aproximação, aquele mesmo afeto ali com os estudantes na sala de aula. E eu penso que esse trabalho aqui das telas, né, naturalmente ele pode dar essa mexida, assim, só porque eu estou na tela, estou na televisão, digamos assim, eu tenho que ter esse comportamento mais jornalístico. Mas eu penso que não é bem por aí, né? A gente está utilizando como uma estratégia, como uma ferramenta. Então, quanto mais natural, quanto mais honesto, como a Vanessa está falando um tanto da honestidade, né? Ser a gente mesmo, sabe? Ser a gente mesmo da maneira que a gente é na vida real. Porque na vida real, que eu digo na vida presencial, né? No ao vivo, nesse sentido. Então, acho que quanto mais natural, melhor. Para esse trabalho, é claro que a câmera já dá já dá um chance na gente. Mas é questão de prática mesmo, testando. Se for uma aula gravada, por exemplo, gravar e ver que não ficou bom, fazer de novo, né? Eu costumo fazer muito vídeo aqui pro Instagram, pro YouTube, e às vezes eu refaço um vídeo 10, 11 vezes até ficar assim, bom. Então, a gente tem um pouco de trabalho nesse sentido, mas no caso da aula ao vivo, nessa aula ao vivo aqui também, nessa live aqui, né, procurar ser o mais natural, o mais honesto possível. Eu comentei com a minha amiga, minha irmã, minha comadre, a Tereza Sarkis, que eu vi que ela passou aqui agora. Ontem ela falou que ia me assistir, eu falei que dava um frio na barriga e a gente ficava com vergonha, né, de quem fosse assistir. Ela falou, mas você tem costume de falar, mas mesmo assim, a cada vez que a gente vai falar, o coração acelera, parece coração de beija-flor, assim, né? Mas o que não pode acho que esse frio na barriga não pode nos paralisar. Eu acho que é um frio de estreia, né, que é bom, mas a gente de fato se superar e aceitar esse desafio e pôr o rostinho na tela. É muito questão também de coragem, né? Se desafiar, ter coragem. Não, vamos lá, eu vou conseguir, vai dar certo. O professor já tem isso naturalmente, né? Em sala de aula com muitas pessoas, eu acho que o professor é um artista incrível. Ai, com certeza. A Shirley fez uma pergunta bem legal aqui, comentou que nós vamos entrar agora nas avaliações. E aí, qual a mensagem afetiva para estimular todos que estão envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem, das aulas remotas, da avaliação? Uma mensagem afetiva para nesse sentido.
Primeiro é passar a tranquilidade, né, aos nossos alunos, da mesma forma que eu tenho tentado passar a tranquilidade aos coordenadores e aos professores. Esse processo de avaliação, ele é um processo natural de um dia, assim, a gente tendo tranquilidade do que foi transferido em sala de aula, então você traduzir ali no papel o que foi feito, é natural esse processo de avaliação. Então, acho que, primeiro de tudo, afetivamente, encarar com serenidade, vai ser avaliado ali, mas tenha a tranquilidade daquele processo, né? Outra questão é saber que foi um processo muito responsável, o nosso modelo o processo de avaliação foi muito responsável, identificamos a possibilidade de avaliação virtual e não online, né, onde o aluno vai discorrer sobre os seus conhecimentos, ele vai ter um tempo muito tranquilo de fazer essas respostas, ele vai construir um raciocínio. Então, isso vai fazer, de fato, uma contribuição pedagógica muito importante para os nossos alunos. Então, é uma segurança que eu gostaria que os professores tivessem isso a passar aos alunos, né? Uma certeza de uma prova bem elaborada. Aos alunos que sentissem esse respeito, né, da instituição e dessem o seu melhor, né? Que buscassem as consultas, como eles vão fazer através das doutrinas, dos livros, das bibliografias, né, de documentos oficiais ali para fazer essa construção desse raciocínio. Eu acho que o afeto está nisso, a gente demonstrando o respeito da instituição, demonstrando todo o preparo, toda a segurança, né, da equipe docente, da equipe de coordenação. Eu acho que o aluno vai sentindo isso naturalmente, ele vai estar muito orgulhoso de fazer parte desse momento e ver avaliações incríveis e que ele vai fazer dentro do seu lar com muita responsabilidade. Eu acho que E com tempo, esse processo, né? E com tempo ainda. Com tempo de fazer. O tempo de fazer. A Bruna está perguntando se tem alguma bibliografia sobre liderança afetiva para indicar. Vamos? Especificamente, Bruna, não temos um livro sobre isso, assim. Isso pode entrar no meu projeto de futuro. Mas, viu? Mas, assim, eu acesso muito as leituras que tragam a afetividade naturalmente, que tragam propósito, buscar um propósito, que a gente acesse a autenticidade. Então, são leituras como o Mindset, aquele livro clássico, que de fato é uma mudança de concepção cerebral ali, mudança do jeito de pensar, de olhar as coisas. Tem vários livros que tratam sobre o propósito, que é a gente encontrar o nosso propósito aqui na Terra, ou então identificar, aliar o meu propósito com a instituição que eu trabalho. Isso é muito importante, isso é extremamente necessário, né? Aliar o nosso propósito, porque naturalmente as coisas vão fluindo com mais afeto, com mais facilidade. Em relação à escrita, tem aquele livro da Ana Holanda, que é a escrita afetiva. Ela tem vários cursos ainda. Eu ainda não consegui fazer um curso com ela, porque eu estava desejosa de fazer um curso presencial e ainda não tinha conseguido. Em relação à comunicação autêntica, né, que é essa comunicação respeitosa, tem o livro Faça Acontecer, que era aquela gestora do Facebook, Sherry, não lembro o nome completo dela, Faça Acontecer. Então ela fala de uma história dela, uma trajetória profissional riquíssima, né? A experiência que ela teve com... Como é que chama? Mark Zuckerberg? Como é que é o idealizador do Facebook? E ela tem um capítulo especialmente que fala sobre autenticidade. E todas essas referências eu vou aproveitar para mencionar a Nayara Menezes, da Casa Instante, Heloísa Tainá, que contribuíram muito comigo nessa busca de propósito, né? nessa chegada dessas bibliografias. E eu tenho que falar também que a base ali, eu tenho como base da liderança afetiva a comunicação não violenta. Que ao contrário do que as pessoas pensam, comunicação não violenta não é falar manso, né? Não é dar algumas surtadas, não. Mas é a gente entender que toda a reação que a gente externa é algo que partiu de alguma necessidade não atendida nossa. Então é muito lindo, é um movimento super, super legal, assim, não é um movimento fácil da gente entrar na roda, mas é um movimento que eu consigo identificar hoje, assim, quando eu me indigno por alguma coisa, ou quando eu sinto raiva, ou quando eu sinto medo, quando eu sinto alguma coisa diferente, então eu silencio, eu vou me conectar, eu vou olhar para dentro. Batata, é alguma coisa minha que não foi atendida, e aí eu recalcular a rota, é acessar, se superar. Então são essas bibliografias realmente do autoconhecimento, primeiramente, que dão a base da liderança afetiva.
Eu coloquei aqui um livro também, que eu acho que tem tudo a ver, que falar de afeto é muito falar de felicidade também, de prosperidade. Aí tem o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Achor, muito bom também. Sim, sem dúvida. Todos esses da felicidade, sem dúvida. Então a gente Ana tem Flávia. 7 minutos, temos 7 minutos. Então, quero contar aqui, enquanto vocês vão falando aí, fazendo mais alguma pergunta, eu vou contar aqui uma história que eu recebi esses dias no WhatsApp, que eu achei muito bacana, acho que tem tudo a ver com essa nossa conversa de hoje, Vanessa. Que é a história de um agricultor que foi entrevistado lá nos Estados Unidos, um agricultor que ganhou por muitos anos o concurso de produzir o melhor milho, né? O milho mais bonito, o milho mais recheado, mais pomposo lá daquela região. E aí foi perguntado para ele qual era o segredo, o que ele fazia para ganhar por tantos anos aquele prêmio, por que o milho dele era especial. E aí ele respondeu que é porque ele distribuía, ele falou, é simples, eu distribuo as melhores sementes para os meus vizinhos. E aí o entrevistador perguntou, pô, mas você tá louco? Pô, como é que é assim? Como você distribui as sementes dos seus melhores milhos com os vizinhos? Que eles também participam do concurso. Aí ele falou, é simples também. É que a semente do milho, ela é disseminada pelo vento. Então, se eu quero que o meu milho seja bom, se eu quero que meu milho seja bonito, se eu quero que meu milho seja o melhor, eu tenho que distribuir as sementes, porque o vento vai trazer para mim essa boa semente para poder germinar o meu melhor milho. Então, eu penso que quando se fala de liderança afetiva, quando a gente fala de afeto, de amor, né, a gente realmente precisa disseminar para o outro o que a gente quer para a gente. Não é isso? Então, se eu quero me sentir bem nas experiências que eu vou, se eu quero me lembrar das pessoas com amor, com carinho, eu tenho que fazer com que as pessoas lembrem de mim, fazer com que as pessoas tenham boas lembranças das experiências que eu proporciono para elas. Então, na sala de aula, é extremamente necessário, né, a gente fazer um bom planejamento, a gente pensar como que aquela aula vai deixar uma memória afetiva dos meus estudantes. Eu acho que não tem melhor recompensa para um professor de ouvir de um aluno que aquela aula marcou a vida dele, que aquele aprendizado ajudou nos sonhos dele. Então, eu penso que a gente precisa realmente disseminar, colocar para o nosso vizinho, distribuir as nossas melhores sementes para as pessoas que estão perto da gente, para que essas melhores sementes venham até a gente, brote também e seja o melhor milho da melhor qualidade. Sem dúvida, então... esse olhar que você traz, de fato, assim, ele impacta o aluno, é importante uma reflexão da visão professor-aluno, e um convite que eu faço agora é o professor olhar para as questões burocráticas do dia a dia que ele tem que cumprir. Porque às vezes o professor também se sente assim, fragilizado, que além do momento de sala de aula, é aquele momento de fazer um plano, fazer uma elaboração, elaborar uma prova, corrigir, lançamento de frequência, lançamento de nota. Eu tenho que entrar no portal, mas aí assim, quando você olha... Então, se você olhar essa função burocrática, você pode ficar triste, né, enquanto docente. Mas quando você olha o aluno ali na ponta, que ele está desejoso de saber quanto foi a nota dele, o resultado daquele esforço, ele saber como é se ele precisou faltar um tanto por conta de um trabalho, ele quer saber de fato como é que ele está. Então, quando você começa a olhar o lado do aluno que está ali do outro lado esperando essa sua ação, eu acho que é onde as coisas vão fazendo sentido e tudo fica mais afetuoso, nada fica penoso, quando você entende de fato o lado do outro, né? Sim, acho que é a grande lição, né? Eu já vou utilizar essa dica. Aí as boas sementes estão em todo lado, né? Aí são sementes do milho, né? Não tem como, né? A gente não colher boas coisas. Sim. Querer pro próximo que a gente quer pra gente. Acho que é a grande lição, né? De fato, de fato. Então é isso, a gente tem 1 minuto, vamos fazendo aqui já os finalmente, né? Porque obrigada. Ele vai derrubar aqui o Instagram e aí não quero sair sem deixar... Só agradecer o convite, tá, viu, Gabi? Muito obrigada, fiquei muito também, feliz. Minha linda. Uma alegria dividir meus dias com você e com toda essa equipe linda que está aqui com a gente. Estou sentindo muito falta do contato físico de vocês, mas eu estou muito orgulhosa de todo o movimento que vocês estão fazendo. Bom? Muito obrigada. Gratidão também, querida. Que bom que você aceitou. E olha, amei a live. Espero que todos também tenham gostado, que tenham aproveitado, que tenham aprendido alguma coisa, né, para a vida de vocês. E a gente segue. Na segunda-feira, vamos ter uma live para falar a respeito de alguns aplicativos para dar essa turbinada, né, essa engajada nas aulas remotas.
tá bom? Gratidão a todos vocês aqui. A live vai ficar gravada no IGTV. Olha, vi Tá bom? Então Edmir que compartilha entrou. com seus amigos. O Douglas, Ana Flávia, a Lu. Ai, que lindo. Muito Gratidão, obrigada, gente. meus queridos. Gratidão a todos. Só comentário bom. Que bom que vocês gostaram, então. Um beijinho. E mais uma vez, Vanessa, muito grata, tá? Por contribuir com a aula incrível. Grata Ser uma também. Fico apoiadora sempre à desse disposição. projeto. Tá bom. Mesmo que não for online, fico à disposição ao longo dos dias. Tá bom? Tá bom, gente. Um abraço, viu? Gratidão a todos que estão aqui. Marcelo, posso mandar um beijo pra minha mãe? Sim! Beijo. Tchauzinho, gente!